Gente, então estamos aqui agora para essa mesa maravilhosa. Olha só esse casting aqui todo estrelado, incrível. A gente está junto com a galera aqui do podcast das Tias do Pavê, que estão aqui. Eu amo, que são minhas irmãs Beta Fala e Caio Revela, maravilhoso. A gente tá com Tem que olhar pra cá, né? o Vitor Lourenço, que faz o podcast Degenerados, junto com. Isso, amigo, tem que olhar pra câmera. A gente tá com o Vitor, que faz o podcast Degenerado, junto com o Jonas Maria. Olha o Jonas aqui, maravilhoso. E aí, gente? Lamona Divine entrando aqui, belíssima, que faz um podcast. Não estou ouvindo nada, E aí, tudo bem, Jonas? A Lamona, que faz o podcast maravilhoso. Uma trindade das perucas, a Duda da Luz, que tá aqui. Essa amiga desse pra quê? Pro menino. Que tá. E menina, acho que a Bielo caiu, mas em breve Bielo vai voltar. Enquanto isso, a gente vai apresentando todo mundo então aqui, hein? Lamona, Duda, eu acho que acabou de cair, também entrou meio confusa, mas já voltou, já se entendeu. Gente, o que vocês acham da gente não fazer uma rodada de cada um e falar um pouquinho sobre si? Eu acho, né? Porque a outra ela vai voltar tão cedo. Então vai, Leandrinha, arrasa, começa aí. Ai, que saudade. Voltei, desculpa. Caiu. Gente, agora estamos sem âncora. Beleza. O que a gente faz sem a Biela? Quer falar um pouquinho sobre os podcasts? Quer começar, Leandrinha? Mulher, tem um roteiro. Você é mesmo quebrar o roteiro? Ah, não sei. A gente pode tentar, entendeu? Vamos se jogar, mulher. Vamos se jogar, entendeu? O roteiro é pra gente quebrar regras. Eu tenho que continuar. É isso. Deixou umas go on. Quem quer começar? A gente pode falar das tias. Ó, as tias do Pavesso, eu, Beta, Caio e a Biela, que está voltando depois de uma queda profunda aqui no podcast. Nós estamos do NinjaCast e a gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre ser LGBT, a gente também fala sobre vários os assuntos que estão acontecendo no momento, entendeu? A gente é bem palhaça. O Caio, às vezes, traz umas histórias escatológicas. E todo mundo gosta. Eu adoro. E a gente tem muito orgulho de fazer parte desse podcast, porque a gente acha que a gente tem que ter mais pessoas LGBTs que ia mais mesmo fazendo podcast. E é maravilhoso estar com vocês aqui nessa sala incrível, NinjaCast, com podcasts tão diversos, tão incríveis. E é isso. Quer falar, Leandrinha? Então, conversa comigo, senhora. Eu tenho o privilégio e a honra de receber várias pessoas maravilhosas. Tratam a ideia comigo sobre falando aí no país, pessoa muito profunda, então já conversamos desde religião, a portaria, e é um momento incrível, sabe? Tipo, de abrir os corações mesmo, de entregar os convidados, estarem super vontades. Essa senhora é tipo meu xodozinho, sabe? Belíssimo, e ainda mais compondo uma rádio maravilhosa dessa, com tanta gente foda, produzindo também no NinjaCast, né? Duda Galão, é com você. Deixa eu só falar que a Bielo caiu, mas acabou de me mandar o roteiro aqui no WhatsApp e eu acertei. A primeira parte era realmente a gente se apresentar, então pode continuar. Ah, nossa. Quer que eu falo agora? Pode falar, senhora. Arrasou. Então, eu sou a Duda Delo Russo, sou uma drag queen, eu e Lamona Divine somos drag queens, e tem mais a Bianca, que não vai participar hoje, mas somos 3 drag queens que fazemos o podcast Santíssima Trindade das Perucas, para falar um pouco sobre vivência LGBT, como que é ser uma drag queen no Brasil, as nossas dificuldades, histórias que já passamos durante todo esse tempo de noite, e é uma grande palhaçada o podcast. É isso, acabou. Jonas Maria, com você. E aí, pessoal, eu sou o Jonas Maria.
o Vitor que está aqui. Se apresenta também, Vitor. Então, eu faço podcast com o Jonas, né, o Degenerados, e é um podcast onde a gente discute muito o recorte assim, da transexualidade e gênero dentro, não só do nosso recorte, mas focado no nosso recorte enquanto homens trans. Né? O nosso podcast basicamente resumido nesse rolê. Até porque aqui no Brasil a gente tem muito pouco podcast produzido por caras trans, né? Eu conheço só mais um, pelo menos, e aí a gente quis trazer esse recorte específico, e é sempre um diálogo. O nosso podcast sempre parte de áudios que as pessoas nos mandam e a gente pensa a partir deles. Essa é a nossa dinâmica, no caso. Isso. Gente, bem, para quem não sabe, NinjaCast é a rede, é a frente produtora e o selo de distribuição de podcasts da mídia Ninja, né? E eles vêm ampliando também a grade de programas com o intuito de abrir cada vez mais essa janela de exibição para que o podcast venha se tornando cada vez mais uma coisa mais incrível que possa chegar na casa de mais pessoas e que mais pessoas possam ouvir a nossa belíssima voz, né? Hoje a gente já tem mais de 15 programas veiculados dentro do NinjaCast, distribuídos em todas as plataformas de stream, e você pode ouvir entrevistas do Caetano Veloso, pode ouvir papos do Papo Ninja, e também todos os podcasts maravilhosos que estão aqui. Olha, depois dessa apresentação maravilhosa, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre o que é ser LGBT e produzir podcast, né? Então, assim, como que foi o começo do programa que vocês estão fazendo? O que motivou vocês a fazer? O que deu a ideia de falar, nossa, hoje eu acho que valia o que eu falo, deveria sim ir também para o meio do podcast? Leandrinha, como foi para você? É sempre a travesti aleijada que começa, né? Porra. Então, bora lá. Gente, eu acho que vem muito aqui uma necessidade de não ouvir tantas pessoas com deficiência recebendo lugar de destaque, por exemplo. E principalmente me pesava muito ter algumas temáticas não debatidas de forma mais aprofundada, sabe? Então, eu sou um mulherão da porra, cara, caralho, sabe? Eu consigo dialogar uma galera do Brasil todo, fazendo um debate que ninguém sai do corpo com deficiência, da sexualidade do corpo com deficiência, sobre a religião, sobre os pensamentos mais filosóficos, enfim. Então, eu acho que ter um corpo com deficiência hoje, pautando, né, fazer com que as pessoas reflitam, é muito foda, sabe? Então, tipo assim, eu recebo um feedback massa das pessoas também, falando, caralho, você me levou para um lugar que eu nunca pensei que eu fosse chegar, sabe? No sentido de, tipo, você me fez pensar, sabe? E maravilhoso. Então, de fato uma emoção muito grande, né? Poder estar dialogando, por exemplo, poder ter ali Leonora Áquila falando da sua vida pessoal, íntima, poder ter Renata Carvalho, Jonas Maria, enfim, várias pessoas maravilhosas também, e passaram por mim ali dentro. E eu acho também que é uma abertura de portas para que outros corpos também possam ocupar esse lugar e ter voz e ter vez, né? Então, agora, muito mais por conta de uma situação pandêmica que nosso país se encontra, esse tipo de ferramenta, esse tipo de plataforma, e de certa forma você consegue instruir as pessoas e convidá-las a pensar junto com você, é uma ferramenta potente pra caralho, sabe? Tipo, é muito poderoso isso. Eu vou passar a pergunta para o Jonas e para o Vitor, mas eu também queria adicionar uma outra pergunta. Se vocês percebem que o podcast ele atinge a pessoa de uma outra maneira diferente do que os outros conteúdos que a gente produz, né? Todos nós aqui somos produtores de conteúdo e eu queria entender isso. Se o podcast ele tem uma outra pegada, ele chega para pessoas diferentes. Então isso, como que foi? O que deu vontade para vocês começarem e como que é essa outra plataforma, né, o podcast. Jonas e Vitor, por favor. Ô, Vitor, acho que você pode começar falando o que motivou a gente a fazer, e aí eu falo sobre a diferença que eu sinto, pelo menos. Então, quando eu estava ouvindo a Leandrinha falar agora, e a nossa ideia do podcast acabou partindo desse mesmo local, no sentido de, tipo,
não ver, não ter acesso a discussões nesse recorte nosso. A gente tinha muitas questões enquanto homens trans e amigos que a gente tinha oportunidade de discutir e debater um com o outro. E a gente percebeu que esse diálogo ele podia até estar acontecendo entre homens trans nos seus próprios nichos, nos seus círculos de amizade. Mas não havia um local onde encontrasse esse debate que fosse partilhado com toda, todas as pessoas pudessem ter acesso. Então, partiu disso. E de muitas questões que a gente via também, que não estavam sendo discutidas, num contexto de que a gente vê muito sendo discutido hoje transexualidade, relacionado a uma questão tipo cis, trans e esse rolê social, assim, da vivência trans. Mas a gente não tinha uma discussão, uma coisa tipo, interna mesmo, sabe? Dos rolês que a gente passa e só a gente sabe, dos nossos questionamentos, enfim, partiu disso também, de ver que não existia um local onde isso ocorresse e de achar muito necessário para chegar também em mais pessoas e também ter a possibilidade, como a gente fez esse mecanismo de tipo, as pessoas mandam áudios e a gente constrói os episódios pautados nesses áudios, a gente não segue um roteiro, a gente faz tipo um esqueletinho e vai fazendo uma discussão. Então, foi essa ideia, assim, de ter essa possibilidade de discussão e não só a gente levar conteúdo, mas como a gente receber também. Para justamente quebrar isso de ficar cada nicho no seu canto, discutindo a sua própria vivência naquele contexto. Então, tanto da gente poder tipo, oferecer isso, quanto receber também. Questões que talvez a gente não tivesse nem sabendo que existia dentro da própria comunidade de homens trans. E assim, eu acho que, como todo mundo aqui já produz conteúdo para fora, eu percebo, pelo menos, que existe uma diferença muito grande você construir um conteúdo para o Instagram ou para o YouTube, porque o apelo é diferente. Por exemplo, eu acho que o podcast ele tem essa possibilidade da gente fazer um conteúdo que é mais longo e que as pessoas estão dispostas a ouvir aquilo naquele período de tempo. Né? Não é que nem YouTube, que são raros os vídeos longos, que as pessoas realmente se engajam e querem assistir aquilo por um período de tempo muito longo. E Instagram também, eu acho que é um conteúdo muito mais rápido e a pessoa não quer ficar ali 1 hora assistindo um negócio, ainda mais umas coisas muito reflexivas, que no caso é a nossa proposta. Então, nesse sentido, a gente foi muito para o podcast, porque ele tem essa pegada de tempo que nos ajudaria e também a gente tinha a oportunidade de trazer alguns conteúdos que eram um pouco mais profundos do que a gente vê abordando fora desse espaço. Porque a gente tem essa sensação de que o podcast ele é menos pesquisável. Eu não sei se vocês também têm essa questão. A pessoa tem que conhecer de algum modo para chegar no podcast, né? Ele não está aí pesquisável facilmente. E isso era um ponto positivo para a gente, porque a gente queria manter o nosso pelo menos, né, concentrado dentro da comunidade trans, ou então que chegassem pessoas que estivessem dispostas a refletirem um pouco a mais sobre os assuntos. Não era para ficar na superficialidade. A gente realmente queria promover uma reflexão e que saísse do senso comum do que a gente vê que é mais discutido fora, no Instagram, no YouTube. Pelo menos é o que a gente sentiu dentro da nossa comunidade de homens trans, pelo menos. Falar? Uma coisa que eu percebo muito também é isso, a gente recebe muito feedback das pessoas que ouvem nosso podcast, que elas ouvem por partes, assim, que elas vão absorvendo uma parte, aí depois de alguns dias elas voltam a ouvir, então acho que tem muito isso. E o nosso também é muito uma necessidade de produzir entretenimento, né? Tem até uma frase da Dríade, né, que ela falou pra gente dessa importância de ter entretenimento também, sabe? Como que é a frase mesmo que... Ela falou uma coisa que eu acho que mudou muito, porque a gente sempre fala isso, né? Nós, como pessoas LGBTQIA+, a gente tem essa necessidade de produzir conteúdo sobre isso, porque é óbvio que falta conteúdo. Mas a gente também precisa estar produzindo sobre outras coisas para entender que a gente também pode falar de outros assuntos, né? Então, o quanto é importante no podcast a gente falar sobre entretenimento, mas a gente também entende que é um espaço que a gente se sente mais tranquila para falar sobre outras coisas mais profundas nossas. A gente começa a ter uma relação como se estivesse conversando aqui na sala de casa, né? E eu sinto muito que o podcast ele tem
como o Jonas falou, ele não é tão buscável, mas a pessoa, quando dá play no podcast, ela tem um momento de aceitação de que ela vai ouvir aquele episódio, né? Ela não tá no YouTube pulando de vídeo em vídeo para ver qual vídeo que ela quer assistir. Ela vai dar play naquilo, ouvir e talvez ficar ali 1 hora, 2 horas junto com a gente ouvindo. E às vezes Então, ouvir de novo. E às vezes ouvir de novo, sabe? Para ver se parte. absorveu mesmo isso. É muito legal de receber esse feedback assim das pessoas, né? Então, pra gente é sempre muito rico, porque a gente coloca um roteiro lá do que a gente quer falar, e quando vê no podcast, a gente já tá falando sobre várias outras coisas. É uma grande doideira. E você, meninos do Santíssima, como foi para vocês começar esse podcast? E como é a resposta do público? Como vocês sentem a diferença dessa produção para outros canais, Duda e Lamona? Eu acho que a Duda pode começar dizendo como que nasceu o podcast, e aí eu falo como que é a diferença e tudo mais. Uhum. Tá, o podcast nasceu do que eu sempre gostei muito de podcast, não sempre, mas acho que tem 1 ano e meio pra cá que eu tenho escutado muito, consumido muito podcast. E eu já sabia que tinha a RuPaul fazendo podcast lá fora, que já era mega estourado, e enfim, tem o programa também mega estourado, e ainda não tinha, na verdade, quase nenhuma drag fazendo podcast aqui no Brasil, que fez, deu certo e tudo mais, todo mundo consome, fala sobre. Então, quando eu vi que esse da RuPaul estava funcionando muito, eu falei, a gente tem que fazer aqui no Brasil, e vou fazer com amigas minhas que começaram a se montar na mesma época que eu, há 6 anos atrás. Aí eu fui, chamei Bianca, chamei Lamona e falei, gente, tô com uma ideia de fazer um podcast, acho que é uma plataforma nova, ninguém tá apostando nisso, então pode dar errado ou pode dar muito certo. Vamos tentar? Elas falaram, vamos, porque elas já produziam conteúdo também, e a gente migrou, tentou fazer uma vez, e aí curtiram muito, e a gente falou, vamos continuar, então. E no meio desse caminho apareceu a Mídia Ninja e a Nave Coletiva, que viram o nosso trabalho, quando a gente foi gravar com as meninas do Tias do Pavê, e a gente acabou unindo os dois, né? O podcast que a gente já tinha começado de forma totalmente independente, e a Nave Coletiva e o Mídia Ninja para abraçar o Santíssima Trindade. Posso continuar? Pode, abala, meu amor. Então, a diferença que eu mais sinto, assim, entre o conteúdo de podcast e outros conteúdos é mais... a gente não tem muito filtro do que a gente vai falar, então, em muitos episódios a gente se expõe bastante, porque é como se fosse uma conversa entre amigos mesmo, e de fato é. Então a gente se expõe muito, e acredito que em outros canais, além de podcast, acho que a gente ia ter uma preocupação maior em do que a gente está falando, ou principalmente a nossa estética, nossa imagem, de como o público ia nos ver. Então o podcast dá pra gente essa liberdade da gente estar, tipo, de boa, de chinelo, tá tranquila pra gente conversar o que a gente quiser. E outra coisa que eu sinto uma grande diferença é também o tempo de duração, né? Que em outras plataformas, tipo o YouTube, como vocês já citaram, um vídeo de 1 hora ia ser muito maçante, assim, 1 hora, 2 horas. Mas no podcast passa super rápido, porque enquanto você está escutando o áudio, você está fazendo outras coisas. Muitos dos nossos ouvintes, eles mandam mensagem dizendo que eles estão escutando nossos episódios faxina na casa, ou no próprio ônibus, indo para o trabalho, malhando. Então, isso é legal porque você pode estar escutando o podcast, nossos episódios, em outros momentos que não só se você estivesse assistindo no próprio YouTube, que você ia ter que dar atenção para a televisão, né? Então, isso é muito legal, assim, porque você pode fazer outras tarefas, outros afazeres, enquanto a gente escuta a gente. Então, essa é a maior diferença que eu sinto, assim, do podcast para outras plataformas. E o melhor de tudo é que não precisa estar montada também. O melhor de tudo. Ué, mas estão montadas em todas, eu não entendi. Eu sempre falo que eu tô montada, que eu tô com uma peruca babadeira, fica na imaginação. A gente tem que trazer essa ilusão pro público, senão eles não compram a ideia. É trabalhar o lúdico mesmo, né? A imaginação de quem tá ouvindo. Com certeza, não. A gente tá aqui finíssima, com look de paetê, numa praia, e o pessoal acredita. Arrasou. Ô, Leandrinho, eu queria passar... Isso. Pode falar. Pode falar. Não, eu queria passar a pergunta para você, porque eu adicionei a pergunta logo depois que você falou. Então, você sente que tem diferença do conteúdo que você produz para o podcast e para as outras redes? Tem. O próprio Instagram, por exemplo, ele é uma plataforma muito diversa. Então, tem vídeo no Instagram, tem texto no Instagram, tem só foto no Instagram.
tem os pontos eróticos no Instagram, tem tudo no Instagram. E aí eu sinto que cada tipo de post é diferente, né? E realmente tem uma galera que vai se propor a ouvir 10 horas da Leandrinha falando, sabe? Tipo, tem, maravilhoso. Mas eu acho que a aderência é a mesma por conta... Eu acho que em real, quem consome o nosso conteúdo vai consumir de qualquer forma. E eu tô ouvindo o Robson latindo, eu acho. E aí... É ele mesmo. É ele mesmo, a presença de Robson. Pra quem não sabe, Robson é uma presença marcante na casa de Jonas Maria. Meu cachorro, tá, gente? E quase parece um cavalo de um cachorro. Então, é muito massa. Quem gosta do nosso conteúdo, quem procura o nosso conteúdo, pelo menos no meu caso, eu sinto que ouve mesmo, sabe? Porque eu me sinto muita disparidade, enfim. Entendi. Entendendo, assim, o podcast como sendo também... Eu acho que toda produção de conteúdo é uma zona de dominância, é uma zona de batalha, de alguma forma, e a gente está no meio desse campo, né? A gente está no meio de tentar ganhar espaço, de tentar ser mais ouvida, de tentar ter mais espaço nas plataformas. Eu queria entender de vocês, como que vocês veem os podcasts LGBTQIA+, como vocês veem a produção também do NinjaCast nisso tudo, né? E será que tem outras plataformas, outros espaços, abrindo as suas portas para pessoas LGBTQIA+, eu queria entender como que vocês veem a produção de conteúdo LGBT no meio de toda a produção de conteúdo que a gente tem. Então, eu posso continuar falando? Pode sim. Então, bora lá. Eu vou falar um pouco enquanto ninja, porque eu acho que o que a gente está se propondo a fazer de fato, acessibilizar e trazer o máximo de gente diversa, plural, outras linguagens para dentro dessa rádio, né? Tipo, quando eu falo, Jonas, pelo amor de Deus, traz o podcast para cá. E aí, eu boto muito a sério esse tipo de processo, né? Onde a gente vai fortalecendo outras pessoas criando. E aí, vocês, por exemplo, a Chia do Padê, aí já trouxeram a Santíssima Trindade, que tipo, é maravilhoso, sabe? Eu acho que é uma potência muito grande e estar, né, uma plataforma econômica alternativa também entender que todo mundo pode fazer podcast, desde que você tenha conteúdo, você tenha foco e você tenha ali né, o para sustentar um podcast, tem que ter um Vitor, ai, meu Deus, a transfobia. Aí, eu acho que é meio isso, né? Acessibilizar esse conteúdo e deixar ele acessível para todo mundo e possibilitar que todo mundo crie conteúdo também, né? E querendo ou não, a gente já entendeu que os podcasts, ele é um mundo ainda a ser ainda mais explorado. E eu acho que quanto mais LGBTs ocuparem esse espaço também, melhor, mano, sabe? Infelizmente, a gente tem aí uma galerinha bem ultra mega conservadora ocupando podcasts. Então, acho que criar uma nova linguagem. E essa linguagem, se ela for LGBT, e ela entenda toda a pluralidade de corpos e as letrinhas do acrônimo LGBTQIAP+, tenha, maravilhoso, porque senão a gente vai continuar reproduzindo os mesmos podcasts, entendendo, por exemplo, que nessa tela, por exemplo, só tem gente branca. São LGBTs, mas só tem gente branca. A Biela vai ser derrubada, tadinha, por um problema técnico. Mas ela é maravilhosa, tem que dizer, a gente precisa ocupar e fazer desse espaço um espaço ainda mais diverso, e o Arara 4, sabe? Arrasou. E Jonas e Vitor, né, que voltou, o que vocês acham sobre isso? O que vocês acham sobre esse ambiente da produção do podcast e da produção de conteúdo em geral e também para pessoas LGBTs e não LGBTs? Eu acho que, assim, o podcast, ele tem esse caráter de que ele não precisa de tanto para fazer acontecer. Porque a gente tem toda essa questão econômica que atinge muito a comunidade trans, né? A gente tem altos níveis de desemprego e tal. Então, Instagram, YouTube, eles exigem um certo
exige uma tecnologia maior e as pessoas são muito mais críticas, né? Quando você está vendo uma imagem, um vídeo, você já tem pelo menos um limite ali que você aceita, né? Se a qualidade está muito baixa, as pessoas não toleram muito, não assistem muito. Já o podcast, não. Ele é bem mais acessível e muitas pessoas conseguem fazer. Eu sei que tem mais um podcast de uns caras trans que eles gravam no celular. Então é muito mais fácil. Então, nesse sentido, ele é uma das plataformas mais acessíveis. E é muito interessante a gente ter isso para as pessoas LGBTs, né? Porque é uma forma de você produzir um conteúdo ali sem que exija tanto de você, né? Você consegue já formar uma comunidade com podcast, né? Exato, Sim. eu super concordo. E- Gente, eu tô aqui só Ludmilla. Eu caí, me ralei todinha, mas voltei. Voltei inteira. E Vitor, pode falar, porque eu tava ouvindo, eu te interrompi. Imagina. Só completando o que o Jonas falou, né? Que ele falou dessa facilidade e do podcast, ele requer menos essa coisa técnica, né? Eu e o Jonas me procurou no final do ano passado, acho que foi em dezembro, com a proposta do podcast. E aí a gente se organizou, aí ele já tinha essa ideia dessa estrutura de mandarem áudios. Em janeiro mandaram os áudios, a gente pegou uma semana de janeiro, eu fui para casa dele, a gente foram 3, 4 dias de gravação, que a gente conseguiu gravar toda uma temporada só com o microfone ali e deu. E aí depois entrou a parceria com o Media Ninja, que aí, né, entrou com a parte da produção e tal. Mas assim, é algo que eu vejo que é muito mais prático, assim. Essa possibilidade de usar celular, tudo, que vai ser a realidade que a gente vai passar agora para gravar a segunda temporada até, né? Por conta da pandemia, vai ter esse rolê que a gente vai estar cada um no seu local. Eu, por exemplo, vou ter que usar o celular para gravar e vai ser isso, né? Mas assim, a gente tem, por esse lado, ele é muito positivo, porque ele não exige tanto, mas por outro, né, ele não é tão acessível. Porque em vídeo, né, você tem a opção de colocar legendas, ou então a pessoa consegue pelo menos ouvir. Podcast não, tá muito limitado ainda. Eu acho que esse a grande questão do podcast, um ponto negativo, é que ele não é tão acessível ainda. Ou então você tem que criar a transcrição, né, para chegar em mais gente. Mas esse, para mim, é o limite do podcast. E também a falta de interação, né? O podcast não tem uma plataforma onde você consegue comentar, interagir. Isso é uma questão. Sim, A eu gente concordo acaba também com sempre... o Jonas. Pode falar. Ah, tá. Eu falei que eu concordo com o Jonas que ainda falta, né, essa tecnologia para plataformas que cuidam desse tipo de conteúdo. Acho que tá mais que na hora, né, para criar essa acessibilidade para podcast. Eu não acho que é tão impossível de ser feito isso, não. E pra gente, a Santíssima, foi bom também por reunir, né? Tipo, a gente grava toda semana. Então, quando a gente não estava, né, nesse período de quarentena, era muito bom se ver, né? Todas, uma vez por semana, a gente tinha que se ver, então era meio que maravilhoso essa troca de vivência, de afetos, e aí você já conversa de outras coisas da sua vida, sabe? E agora a gente continua gravando, só gravando à distância. Então quer dizer que pelo menos uma vez na semana eu vou ter que encontrar elas e a gente vai falar sobre coisas da nossa vida, sabe? E é incrível também ter essa troca uma vez por semana, sabe? E é uma vez por semana que a gente se obriga a se conversar. Sim, e às vezes também, agora em período de quarentena, a gente teve ideias de produzir esses episódios em vídeo. Então é uma chance que o público tem também, de exemplo, no canal da Bianca ou em algum outro canal, da gente publicar esse vídeo, e aí sim a gente vai estar montada do jeito que a gente realmente fala. Então a gente traz essa ilusão que às vezes a gente fala no podcast, que a gente está montada, mas para o público ver, para ter essa acessibilidade de enxergar as 3 montadas mesmo, ir conversando, se divertindo. Então isso também é muito interessante. Né? Isso que a gente está colocando aqui, né? Eu não sei já o que foi falado, que as minhas irmãs falaram, né? Enquanto eu estava ali no hospital me curando da ralada. Mas é muito, muito isso. Eu acho que a resposta do público, ela é... Porque o podcast, pelo menos quando eu ouvia muito, né? E agora como produtora,
é muito uma coisa que a pessoa ela gosta de estar respondendo, porque é uma conversa, né? É como se ela estivesse com os amigos, só que ela não tem essa resposta tão rápida. Então, quando a gente pensa, eu acho que deveriam se ter, e a gente ter mais possibilidade de fazer, por exemplo, episódios ao vivo, é uma coisa que funcionaria muito, né? Porque a pessoa consegue ali responder na hora, tentar dar uma chamada, fazer alguma coisa, mas ter metodologias para que isso aconteça ainda é um pouco mais complicado, porque também complicaria a gente ter que ter uma hora fixa ali também para gravar toda semana, que a gente sabe que é uma loucura, né? Que tem dia que cada dia é um dia, a gente vai fazendo conforme dá para bater a agenda de todo mundo. E uma coisa que eu queria saber, não sei se a gente já passou por isso, como é que tem sido a resposta do público em relação aos conteúdos que vocês produzem? Como é que vocês fazem para ter, né, para desenvolver essa comunicação, uma vez que é uma plataforma mais estática, né, que a galera vê depois? Bom, eu posso falar. A gente tem o nosso Instagram, que é o @Trindade das Perucas. Aí por lá toda vez a gente posta a foto do episódio, né? E a gente abre para debate, sempre dá foto, porque aí depois, no próximo episódio, a gente lê os comentários da foto, alguns que a gente seleciona, e meio que aí a gente vai criando um debate. Aí ajuda, porque as pessoas vão comentar na foto, ajuda o engajamento pra gente no Instagram, óbvio, e também porque a gente usa como feedback, né? Pra saber alguma coisa que precisa melhorar, algum assunto que talvez não foi abordado de uma forma correta, alguma coisa que faltou. Então, eu acho que é muito importante isso, e a gente tem um e-mail também, que é onde a gente recebe histórias, ou feedback, ou propostas, coisas do tipo, e ali também a gente consegue criar um outro diálogo. E a gente também tem um Telegram, que é para os assinantes nossos que apoiam no Apoia-se, e aí por lá a gente também cria um outro debate no Telegram. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar criar essas formas de diálogo, né, já que as plataformas de streaming não criam pra gente. E para vocês, meninos, como que é? Olha, a gente tem uma fanbase, se chama Pavelovers, e somos muito engajadas lá no Instagram. Eu amo! A gente tem 3 likes no Instagram, gente, que hoje é muito engajamento. É o meu, o seu, da Biela. Não, é sério, tipo assim, a nossa base é realmente muito engajada, e eu acho que um comentário que passou aqui na tela muito rápido é que eu acho que a nossa comunidade, ela tá com uma empatia maior em relação até mesmo essa questão de gravar à distância, sabe? Então tem episódios até a gente descobrir a melhor maneira junto com a nave coletiva e tudo. Então acho que as pessoas têm um carinho, assim, muito grande pelo conteúdo que a gente produz, e elas sabem que não tá sendo tão simples como era, tipo, gravar, por mais que não tenha essa questão, né? Por mais que tenha essa questão da pandemia, eu acho que os comentários e o feedback é que realmente, tipo, as pessoas querem que a gente continue, que esse projeto, tipo, continua. E é muito louco isso, porque eu nunca senti isso em outras plataformas, assim, essa torcida tão positiva para o projeto continuar, assim, de alguma forma. E contar, tipo, com esse apoio da nave é muito importante, porque nesse momento é tudo que a gente pode mais, tipo, querer mesmo, e é muito bom. Tipo, a gente sempre fica nessa, será que a gente não deveria dar um tempo e voltar depois da pandemia, alguma coisa assim? E é muito legal, e a gente vê que, tipo, realmente tem gente torcendo para continuar, e isso só motiva, assim, a gente, né? E é tão importante isso, porque assim, o Caio tá sendo bondoso, porque lógico que a gente teve algumas críticas à gravação durante a pandemia. E aí, uma coisa que o Jonas falou, que eu acho que é muito importante, é a gente entender isso, né? Que tipo, o podcast realmente tem é mais fácil, entre muitas aspas, de fazer podcast, porque com o celular você consegue gravar o áudio, mas existem outras várias etapas que são mais complicadas e que, de alguma forma, o NinjaCast está aqui para ajudar a gente. Então, a edição do áudio, a produção, tudo isso é também complexo e nem sempre todo mundo que está assistindo entende, né? Para gravar remotamente e ter um áudio maravilhoso, tudo isso, precisa ter um microfone que não custa baratinho, precisa ter um equipamento que não custa baratinho. Então, no final das contas, a gente, para conseguir se adaptar a isso, é complicado. E a gente tem que entender, gente, que, assim, e aí eu falo isso para todo mundo que assiste,
que a gente tem que ter um pouco de cuidado e paciência quando a gente está produzindo um conteúdo, porque no final das contas o que interessa é o que está sendo falado, né? Pode ser que a forma não seja a melhor possível, mas a gente está aqui se esforçando, a gente está aqui correndo atrás para fazer esse conteúdo acontecer. Não é uma coisa fácil. A gente se faz de forte, mas é lógico que crítica machuca, sim. É lógico que quando a gente ouve coisa sobre o nosso conteúdo que não é legal, a gente fica chateada. Então, assim, eu acho que vale a gente ter um carinho como comunidade inteira, porque quando a gente faz isso, eu acho que a gente começa a incentivar outras pessoas até que hoje não estão produzindo conteúdo, de produzirem também, né? Então, eu acho incrível a gente... E tem uma outra coisa, que é as pessoas... Tem gente que assiste o podcast e manda pra gente assim, eu assisto o podcast gritando, porque eu tenho vontade de entrar no papo, entendeu? Eu fico gritando, respondendo, tipo, pelo amor de Deus, como você fez isso? Então, assim, eu acho que essa é a graça do podcast, que talvez as outras plataformas não tenham, né? Parece que a gente está realmente conversando todo mundo junto. Exato, exato. E pra você, Leandrinha, como é que é essa resposta da galera, do público? Mano, é igual eu falo, né? Eu sempre tive a oportunidade de entrevistar pessoas com quem eu tenho uma afinidade, com quem eu já conheço a história. E para além de uma entrevista, né? É uma conversa muito íntima. Então, se você ouvir, você vai ouvir muita coisa pessoal da gente, né? Sendo exposta, assim, e às vezes de perguntas que a gente nem tem respostas, às vezes, pro podcast, isso está acontecendo ao vivo, e a gente tá... Sim. Que pergunta foi essa, né? Tipo, e fazendo a gente refletir ali no valendo, você tá ao vivo. Agora bate bola, jogo rápido, Exato. vamos. E muito massa, porque eu, por exemplo, eu faço podcast por temporadas, né? Então já tem um tempo que eu não estou gravando podcast. Em contrapartida, eu abri uma série e eu abri uma série dentro do Instagram que chama Conversas Mil, onde eu bato um papo com 5 pessoas assim. Então, 6 horas online, em live, testando outras formas de conteúdo também. E é isso, de conversa, com entrevista, etc. O público é muito receptivo, no sentido de interagir mesmo, de se sentir ali dentro, pertencente a esse diálogo, sabe? Eu acho que também tem muito isso. Aí eu recebo, eu chorei junto com vocês, eu dei risada junto com vocês, esse episódio me fez refletir. Então também tem essa troca, é muito massa, sabe? Então você sente e o teu trabalho chega, porque é isso, se tiver, ele chega, sabe? Você consegue tocar nas pessoas. E os meninos, esses boys aqui belíssimos, o Vitor e o Jonas, como é que é essa resposta aí? Eu gostei muito do que o pessoal da Tia do Pavê falou, que realmente quem tá ouvindo o podcast tá realmente interessado no assunto, né? Você não tá lá para ver nada, você tá ouvindo. E aí você tem esse engajamento que tá muito mais interessado no assunto do que está sendo dito. E aí eu com o Vitor também a gente buscou fazer, buscou ter um outro lugar, tanto para divulgar como para interagir, que também a gente também optou pelo Instagram, né, que é a rede que o pessoal mais está, que o nosso público está muito presente. E aí a gente sempre recebe também, sempre mensagens falando que gostou de uma determinada discussão. A gente usa também o Instagram para divulgar, compartilhar links, texto do que a gente estava falando sobre. Então é muito interessante, mas eu acho uma pena que a gente não tenha isso concentrado num lugar só e que a gente sempre dependa de uma outra rede para ter essa interação, porque se a outra rede acabou. A não ser que você crie um site e tal. Isso eu acho uma pena não ter tudo concentrado num lugar só e que ele dependa de si próprio, né? E aí você tá no Instagram, YouTube porque você quer, mas não porque você precisa estar. Entendi. Eu acho que isso é muito complicado, porque com certeza isso reduz muito a interação que se teria se tivesse essa possibilidade dentro da própria plataforma. Porque a pessoa acaba tendo que estar ali no Spotify ali ouvindo, né? Aí ela quer tecer algum comentário,
ela tem que migrar para outra rede, o que é muito prático, mas a gente sabe que tipo essa geração atual é tudo muito imediato, né? Então acho que acaba até quebrando um pouco a naturalidade dessa pessoa interagir, porque ela já vai ter passado por esse processo de ir lá, se fosse a gente tem essa possibilidade dentro da própria plataforma do podcast. Na hora que ela tá outra- ouvindo, aí ela já tá seria ali outra interação. interagindo. Até porque Com também você tá ouvindo e aí você quer comentar aquilo. Mas aí você continua ouvindo porque você quer saber o resto. Aí, tipo, até o final você já esqueceu o que você queria comentar e ficou por isso mesmo. Exato, porque se é no mesmo lugar é mais orgânico, né? Uma Exato. coisa que aconteceu, que eu até comentei com o Jonas, acho que faz umas 2, 3 semanas. A gente tem o nosso público que interage lá no Instagram com a gente e tal, mas é isso que eu falei, a interação não é tão intensa, eu acredito com certeza por conta dessa questão, dessa limitação das plataformas. E aí eu estava conversando com uma guria que eu conheci pelo Insta, estava conversando, ela é de Porto Alegre. E aí a gente começou a falar do podcast, tal, que ela falou que ia começar a assistir, ouvir, porque todos os amigos dela do rolê, tipo, LGBT lá, tipo, da cena trans lá, estavam acompanhando nosso podcast. E estavam super engajados nessa discussão e tal. E aí eu percebi que a gente não tem a gente não consegue enxergar essa dimensão, porque esse retorno não chega da forma que chegaria se fosse uma coisa mais rápida, se a pessoa conseguisse já ali dar esse respaldo. Não, eu concordo, e é uma coisa também que eu sinto um pouco de falta mesmo no mercado, né, aqui na gente, para poder, porque daí a pessoa quer falar, ela vai mandar um e-mail, vai escrever ali no Instagram, e não jamais é a mesma coisa, né, porque às vezes ela tá ouvindo 2, 3 semanas depois que aquele episódio já rolou, e ela não vai ir atrás do post daquele episódio para tentar ter a sensação de que foi naquilo. Não, eu vou abrir e já quero comentar aqui em algum lugar, quero ter algum tipo de retorno, é uma coisa que precisa mesmo ser avaliada, mas é muito bom, porque mesmo pouco que chega, que é uma fração do que realmente acontece, a gente sabe que é um retorno muito bom, né? A gente está tocando e movimentando, trazendo muito discussões importantes, às vezes nem tanto, né? Porque, né, pelo menos no nosso, a gente faz aqui uma boa loucura ali na cultura pop, mas a gente traz essa discussão, a gente sabe que a gente está fomentando isso. E uma coisa que eu acho muito, muito importante, né? Eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer a Kel Bonassoli, a Kel Bonassoli, que é aqui da BPod, que convidou a gente para ocupar esse espaço aqui na programação da Arena Podcast da Campus Party Brasil, e agradecer a Campus Party por ter aberto um espaço dedicado aos podcasts, para a gente poder estar aqui falando sobre. E isso é o quê? É apoio, né? São pessoas que pensaram na gente, que trouxeram a gente para cá. E aí rolou uma pergunta aqui, que foi do Rod Gomes, que é uma pergunta sobre monetização. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido a monetização para nós que somos podcasts de minoria, podcasts LGBTQIAP+. Como é que tá rolando a monetização para vocês? O que a gente tem feito? Quero começar aqui, porque como na própria resposta a Duda já falou alguma coisa, quero que Duda e Lamona falem alguma coisa sobre isso. Bom, eu acho que a monetização para podcast ainda não existe de fato, né? Pelo próprio sistema de streams, infelizmente ainda não existe. Então, eles estando nas plataformas de streaming, é diferente de uma música, você recebe por aquela música, mas você não está recebendo pelos streams daquele podcast. Então, infelizmente, aqui no Brasil, até agora eu desconheço que exista monetização, mas, por outro lado, a gente tem empresas, a gente tem outras maneiras de monetizar esse trabalho que a gente faz. Então, algumas empresas, eles patrocinam ou algum episódio ou alguma outra coisa, né? E aí a gente tem uma outra via também, que é o Apoia-se, que são os ouvintes que apoiam o nosso trabalho, o nosso podcast. Então, mensalmente, eles doam algum dinheirinho para a gente conseguir manter e quitar os custos que a gente tem com o podcast, porque a gente sabe que não é barato e, né, infelizmente, a gente tem que investir um dinheiro para fazer o trabalho legal acontecer. Mas, basicamente, é isso. A gente não tem monetização de fato pelos streamings, então a gente tem que recorrer a outras maneiras, como patrocínio de marcas, eventos ao vivo, né, e outras formas de conseguir. Eu posso só fazer uma adenda sobre isso? Claro, não só pode como deve. Eu não vou demonstrar o quanto eu sou puta
em relação a, a essa tragédia, né, gente? Porque imagina, a gente está trabalhando, isso não é monetizado. E é foda, porque para você, se você pensar, como a Lemona coloca, em relação a depender de um patrocinador ou de uma empresa e etc., no meu nicho, por exemplo, de sexualidade, gênero, e muito debate sobre religião, por exemplo, mano, não é nada comercial que eu falo. Não é nada comercial que eu falo. Eu não falo sobre beleza, não falo sobre cultura pop, agora é claro. Tipo, então não é nada comercial. Então, se você pensar que uma pessoa trans ocupando esse espaço vai falar única e exclusivamente, por exemplo, da sua vivência, fudeu, porque a vivência dela não é comercial. Entendeu? Tipo, caralho, né? Empresas, me ajudem. Né? Enfim. Sim, eu entendo. E ainda mais, aí a gente às vezes também tem que ficar muito indo atrás de achar alguma forma, né? Então, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer alguma coisa para que as pessoas que nos ouvem nos apoiem a continuar produzindo esse conteúdo, né? Uhum. E E eu acho muito. Posso falar? É que eu acho muito bom esse financiamento coletivo que a gente consegue fazer, porque muita gente acredita realmente no podcast, e na época a gente quase parou de fazer o podcast, porque realmente não tinha como viabilizar isso numa época que a gente estava independente, sem a Mídia Ninja, sem ninguém, sem a nave coletiva. Então a gente queria investir em equipamento, queria, sei lá, a gente não tinha dinheiro para ir conseguir gravar, sabe, todas juntas, para passagem de ônibus. Então é muito importante ter esse apoio-se. E aí, na época que a gente estava pensando em até acabar com o podcast, aí a gente avisou para as pessoas, aí todo mundo, assim, meio que se mobilizou para que a gente conseguisse atingir a meta. Sim. E a gente atingiu a meta, assim, em um dia, sabe? Quando a gente soltou, a gente atingiu a meta, porque as pessoas realmente não queriam que acabasse e queriam ajudar financeiramente para que isso continuasse. Então é muito importante as pessoas que apoiam os financiamentos coletivos de podcasts, já que não existem essas formas de monetização, né, das plataformas. E graças a eles a gente está fazendo 1 ano agora em agosto, né, amiga? A gente vai fazer 1 ano em agosto. E a festa vai ser como? Vai fazer festinha? Bora então, festinha? Virtual, né? Tem que ser virtual. Fala, Jonas. Não, essa questão que a Leandrinha levantou, né, ela é, assim, é isso mesmo, né, porque se a gente fala, a gente que é trans, se a gente tá falando da nossa vivência, não tem nada de comercial naquilo. E dependendo também do assunto que a gente vai abordar, muitos dos assuntos não há interesse, porque são assuntos, às vezes, muito políticos, né, e que, às vezes, não há brecha para entrar uma marca mesmo, ainda que ela apoie, de fato, e acredite naquilo, ela própria não vê uma brecha para entrar naquilo, porque não faz sentido muitas vezes. Então, a gente tem essa limitação que é muito complicada de lidar, e eu e o Vitor, a gente até estava falando sobre essa questão do apoie-se, né, se deveria ou não abrir. A gente tem esse dilema um pouco. Então, a gente tem esse dilema porque a gente fica assim, mas a comunidade trans, ela também não está tendo essa possibilidade de apoiar e não sei o quê. Então a gente está investir, a comunidade trans não vai investir nisso. Pois é muito difícil. E também a gente se sente mal, né, Vitor, de pedir isso, porque é complicado. O nosso público massivamente são pessoas trans, então, tipo, é muito delicado, é muito delicado. Eu mesma não, assim, não passa pela minha cabeça fazer isso desse jeito, sabe? Tipo, se eu tô falando de acessibilizar o meu conteúdo, eu não tenho pra quê, sabe? Mas em contrapartida, as empresas milionárias, multinacionais, elas só deveriam me pagar para continuar fazendo isso. Sobre isso. Agora, não vou, sem condições. O meu público, sem condições. Sim. Então, e uma coisa, né? A gente aqui, todos somos irmãs de casa, né? Todo mundo do NinjaCast. E acabaram de falar aqui no meu ponto, aqui a direção chamou aqui no ponto, para falar que o Spreaker, né? Que é o que distribui o nosso podcast, nossos podcasts para as plataformas, eles estão começando a fazer alguns testes de monetização com propagandas.
já. Então, alguns dos programas já estão sendo contemplados, deles fazendo esses testes para inserir comerciais mesmo. Igual quando a gente assiste o vídeo no YouTube, que tem inserção de comercial enquanto você está assistindo o vídeo, ou antes de o vídeo começar, já está começando a ser feito esses testes com os nossos programas para a gente poder ver. São formas também de monetização que a gente não precisa, que não é uma forma ativa, né? A gente não precisa ficar pedindo em algum lugar para as pessoas ajudarem, vem das empresas. Porque o nosso conteúdo, ele gera interesse e ele gera consumo das pessoas. Então, não é da nossa obrigação, necessariamente, da nossa alçada, ter que ter necessariamente um episódio que vai ser patrocinado. Ter que ter a inserção dessa marca no episódio. As marcas vão vir porque o nosso conteúdo está sendo consumido. Então, já estão começando a se fazer essas inserções. Teve uma live ontem que falou um pouquinho sobre isso, sobre monetização, sobre essas inserções, aqui mesmo no nosso ciclo de podcasts aqui da Campus Party. Quem quiser pode acessar, todas essas lives estão ficando salvas, então não tá vendo agora, ou então conhece alguém que quer saber sobre esse conteúdo, que quer ver o que tá acontecendo aqui, vai ficar tudo salvo depois para streaming, e daí vai ser o Campus Flix. Vocês podem assistir porque são 18 mesas, né? Muita gente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem quiser ver depois pode ter acesso a esse conteúdo, tá? Pode falar. Você vai fazer outra pergunta, porque eu queria falar sobre essa questão de monetização. Não, ainda era só um detalhezinho, mas que ainda da monetização, que essa palestra de ontem foi uma palestra com a galera do Spreaker. Então eles falam com mais detalhes isso, como é que tá funcionando essa monetização. Mas pode falar. Não, arrasou. Assim, a gente está falando aqui de 4 podcasts, né, de pessoas LGBTQIA+, e eu acho que os 4 podcasts não existiriam se não fosse o NinjaCast. Então, eu acho que é muito delicado a gente falar sobre isso, porque a gente tem pessoas que já produzem conteúdo em outras plataformas, e também como que estão produzindo esse conteúdo, se estão sendo remunerados por isso, estão recebendo por isso, etc. E aí, a gente está aqui produzindo podcast, basicamente pagando do próprio bolso, né? Então, é muito complicado, porque a gente acabou de sair do mês da visibilidade LGBTQIA+, e aí a gente sempre sabe que é o mês que um monte de marca aparece para falar que é inclusiva, para falar que é a gente, que contrata, etc. Mas até que ponto realmente essas marcas estão viabilizando espaços como esse, que ajudam a gente a estar vivo o ano inteiro, né? Porque a gente não vive só um mês do ano. Então, o quanto é importante a gente estar nesse espaço, porque assim, a gente sabe que o capitalismo não é assim, uma coisa cor-de-rosa, que eles pagam porque eles amam LGBTQIA+, entendeu? A gente sabe que isso também é importante do lado da marca, mas é viabilizar projetos, mais do que só simplesmente dizer e botar arco-íris na rua, em anúncio, é viabilizar espaços que façam com que a gente possa produzir. Porque o que a gente está falando da nossa vivência, está falando do que a gente acredita, mas a gente tem que chegar na casa de outras pessoas que pode ser que não estão ouvindo esse tipo de coisa, e aí também aquela importância, né? A gente não está falando só para pessoas que não são LGBTQIA+, conhecerem a gente e verem como a gente é legal, entendeu? A gente está falando sobre toda uma comunidade que não tem espaço, que não se vê, que não se percebe representada. Então, a gente se vocês querem realmente ajudar a comunidade, criem espaços para que essa comunidade sobreviva e não só coloque anúncio na rua. É isso. E outra, caralho, mínimo não paga boleto, gente. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Gente, meu Deus do céu. Quanta coisa maravilhosa a gente consegue discutir aqui. E a gente está encaminhando agora para o nosso final já, infelizmente. Ainda mais eu, que acabei de chegar agora. Que socorro. Gente, eu queria que vocês me falassem agora aqui, fazer um encerramento, falar por que as pessoas devem ouvir o podcast de vocês, que eu já logo aviso, porque eles são todos do caralho, são todos maravilhosos. E para quem está começando agora, o que vocês deixam aqui de fala para quem está começando, para quem quer fazer? Porque eu já vi aqui que a gente já falou sobre produção, que é uma coisa que não é muito difícil, mas o que é para a galera poder tirar esse projeto do papel? E o que é mais importante para vocês nisso que vocês estão divulgando aí para a sociedade, para o mundo? Quem quer começar? Um de cada vez. Eu acho muito importante
importante você que ouve podcast, você que consome esse tipo de conteúdo, fortalecer assim, no compartilhamento, sabe? E pegar realmente o link e mandar. Eu acho que a gente tem que ter muito esse hábito, assim, de compartilhar uma coisa que foi importante pra gente. Eu acho que isso acaba fortalecendo tudo, assim. Eu acho que até mesmo, às vezes, dá muito medo, assim, de começar uma coisa assim, do zero, né? E só que eu acho que isso é muito importante nesse sentido de comunidade mesmo e da gente realmente compartilhar. Às vezes a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma porque a gente tem poucos seguidores, né? Tipo assim, tenho pouco seguidor, então não vou compartilhar porque... Mas assim, só o fato de você divulgar isso e impactar uma pessoa e trazer ela para essa discussão e trazer ela para isso, eu acho que já faz toda a diferença, assim. E a gente, no caso que eu falo, a gente já cria conteúdo fora dessa plataforma, mas uma pessoa que decida fazer isso, assim, sabe? E eu acho que é isso, e vai criando essa rede. Uma coisa que eu sempre faço no Instagram das tias é pedir sempre, eu acho que não ter vergonha de pedir no início, assim, das pessoas realmente compartilharem. Às vezes a gente acaba se comparando muito, às vezes a gente tem vergonha de pedir, eu, por exemplo, a pessoa manda um comentário, adorei o episódio, eu falo assim, então compartilha nos seus stories. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, é uma forma Adorou, de... então prova. Adorou. Piramida. Vai de mínimo. O que é isso? Vai ajudando, e isso ajuda demais, assim, a longo prazo, sabe? Ai, gente, incentivem pessoas LGBTQIA+ a produzirem conteúdo, né? Porque, assim, a gente tem muito essa coisa do nicho, né? De achar que não tem espaço para todo mundo. Gente, já não tem espaço para quem já tá aqui, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que a gente tá aqui falando o tempo inteiro de como monetizar, de como viver dentro disso, de como conseguir... porque a gente tem que se remunerar, sim, no meio disso. Mas a gente também tem que ter mais gente falando. Então, incentive. Se você tem um amigo ou uma amiga que quer falar sobre a vivência dela, incentiva, ajuda, sabe? A gente tem que realmente criar uma comunidade cada vez mais sólida para a gente entender que a gente está aqui. Então a gente não pode deixar isso, achar que só 1, 2 ou 10 pessoas que vão falar sobre esse assunto, porque não é assim que a gente vai conseguir chegar muito longe. Exato. Eu acho, o Caio falou assim tudo, né? Eu acho que para quem está começando, e se você está partindo do zero, você não é um influencer, né, nada, eu acho que é muito importante esse senso de comunidade, né? É você consumir conteúdo de outras pessoas, você divulgar aquele conteúdo de modo que você consiga também fazer conexões, porque sozinho é muito difícil as pessoas chegarem em qualquer lugar, né? É muito sobre esse apoio. Então, eu acho que se você está pensando em criar um podcast, realmente se unir às outras pessoas que estão criando, buscar colaborações e produzir um conteúdo que você acredita e que tem qualidade, né? Porque as pessoas também percebem isso. Elas estão em busca de conteúdo, as pessoas estão muito sedentas para ouvir coisas, mas tem que ter um conteúdo. Você não pode desperdiçar uma hora da vida da pessoa também, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, um conteúdo bom com essa comunidade que você faz conexões. Fazer uma lenda. Claro, a gente tem 2 minutos, a gente tem 1 minuto e meio para encerrar aqui. Socorro! Eu acho que é muito isso que o Jonas falou, sabe? É também pensar em qualidade. Tipo, nos últimos meses da minha vida, eu tenho chamado muita militante LGBT na parede que falando, caralho, que merda de conteúdo é esse? Sabe? Tipo, vamos começar a potencializar o teu conteúdo, vamos começar a pensar no tipo de conteúdo que tu faz, caralho. Sabe? Essa maneira já tá pesada demais para você fazer um conteúdo mal feito. Eu amo. O conteúdo, o servo também é luta. Tá aí, Duda Delo Russo, Lemona Design, Bianca Della Chance, fazendo servo, a X Padrinho fazendo servo, mas tem conteúdo. Então, se o seu conteúdo é servo e não é luta, pelo amor de Deus, não faça, porque a gente precisa. Não, é sério, gente, a gente precisa a nossa comunidade, de verdade, senão a gente vai começar a produzir um monte de massa sem qualidade nenhuma, de debate, de questionamentos. E o movimento LGBT, ele precisa que mais pessoas que precisam potencializar isso, sabe? Então, quanto mais LGBTs ocupando uma responsabilidade esse espaço, melhor ainda. Beleza. Meninos? Duda? Tá. Quer falar? Fala primeiro você, Lamona. Eu acho que no nosso podcast eu costumo dizer que é uma troca de experiências e de conhecimento. Muitos
episódios a gente tem alguns temas e a gente traz pessoas de fora que têm a propriedade para falar daquilo, para a gente acabar aprendendo junto, né? E nas nossas próprias experiências, nas nossas histórias, a gente vai trocando e vai aprendendo. E o mais legal disso tudo também é que o público que está assistindo, eles têm uma resposta instantânea em dizer que, às vezes, eles estão num dia ruim, mas eles escutam o nosso podcast e isso muda o dia deles. Então, isso para a gente é muito importante, porque, às vezes, uma conversa entre amigas, a gente consegue mudar a vivência de uma pessoa, abrir os horizontes dela, sabe, para ter mais perspectivas e mais conhecimentos sobre os assuntos. Então, isso é muito legal e nosso podcast traz isso, a gente tem esse privilégio de trazer essas vivências e essa troca de conhecimento para quem escuta nosso podcast. E, Duda, pode ir? Ah, tá. E só um recado para, acho que também todas as vivências importam, e todo mundo aqui provavelmente é millennial, sabe? Então tem muito conteúdo, não tanto assim, mas tem conteúdo na internet para você pesquisar e ver como começar a fazer podcast. Não é tão difícil assim, sabe? Se você quiser, dá para gravar com celular, dá para editar num programa básico, dá para você fazer de formas muito mais fáceis, sabe? Então, tentem, se joguem, testem, vê se funciona para você, enfim, o primeiro produza passo é conteúdo. Exato. O babado é começar. Vai aprendendo. Exatamente, é sobre isso. E é com essa mensagem de incentivo, de faça, de vá para frente, ouça, apoie, que a gente fica aqui hoje com essa mesa maravilhosa, que eu tive a honra de dividir aqui com vocês. Foi perfeita. Vamos ouvir mais pessoas, incentivar mais projetos LGBTQIAP+. Quero muito agradecer a ABPOD pelo espaço, agradecer a Campus Party por ter colocado essa pauta tão importante e tão urgente aqui. E é isso, meu Brasil. Beijo, beijo a todo mundo aqui que participou e ouçam podcasts. Nosso podcast, Rodrigo. Biela, deixa eu só comentar aqui que não está aqui hoje, mas uma pessoa que ajuda muito a gente na Pod Pesquisa é o Dan ou a Dimitra Vulcana, né? Quem conhece... Então, é uma das pessoas que ajuda a gente muito aqui na Pod Pesquisa, ajudando a melhorar as informações de público LGBT, e tivemos um crescimento muito grande, eu acho que por tentarmos entender. E eu falo assim, nós ainda temos um grande caminho, um longo caminho aí pela frente, para entender como representar melhor na pesquisa, como conseguir que toda a comunidade se sinta acolhida na pesquisa. Poxa, até para mim mesmo é muito legal de estar aqui com vocês e trabalhando lá nos bastidores na Pod Pesquisa, porque o objetivo nosso é sempre que vocês se sintam acolhidos, né? Que todos os públicos, as mulheres se sintam acolhidas, o público LGBT se sinta acolhido e que responda a pesquisa. Que as pessoas pretas se sintam incluídas. Perfeito! E não só, eu falo assim, eu tô na comunidade de basquete, vidas negras importam, a gente está tendo uma discussão tremenda lá sobre como isso tem que ser feito. Então, muito obrigado a todos vocês, porque a discussão, você estava na discussão de podcast das pretas ontem, que eu achei sensacional, estava nos bastidores também, e, pessoal, muito obrigado para vocês, se puderem aí, participem da pesquisa nossa aí de produtores, que a gente puder fazer aí para melhorar a visibilidade e dentro aqui da nossa sociedade, do nosso grupo aqui de podcasts, podem contar com a gente, tá bom? Vou chamar aqui agora o banner, pessoal. Manda beijo a todo mundo. Obrigado. Beijo.